Bom, meus queridos, página de número 78. Oficial, né? Tem que dar uma. Opa! Oficial gravando é outra coisa, é igual o pregador pentecostal pega o microfone na mão, o negócio muda, né? A voz Aquela voz bem suave, quando pega no microfone, fica certo. E a unção desce. Então vamos lá, 78 página. É a unção do microfone. Aleluia. Exemplares. Todos que acharam, diga achei. Achei. Então vamos lá. As qualificações do evangelizador. Amados, alguém lembra da última aula, algum ponto que de repente ficou por falar ou concluir? Alguém quer de repente fazer algum acréscimo do que a gente deixou de falar? Alguém lembra da última aula? Pode alguém falar assim, meio minuto, o que ficou do conteúdo todo que a gente teve, de 1h40 quase, né, de conversa, ficou assim, porque é interessante, irmãos, a gente vive nesse tempo onde as informações, elas são como uma enxurrada, né, muita coisa, né, as mídias sociais, a gente tem informação, uma atropelando a outra, a gente não tem tempo para assimilar as coisas, né. Se ouve muita coisa, se vê muita coisa, mas se absorve pouca coisa de fato, e ainda pouca coisa relevante, né? Porque o que a gente tem de informação que não serve de nada, que é fútil, que é banal, que é um entretenimento, é um divertimento, e é aquilo que não tem proveito nenhum para a vida. Então, infelizmente, o Facebook revelou, tem coisa que nem precisa do Espírito Santo. É sério, o Facebook revelou, na verdade, a superficialidade da cabeça dos cristãos aqui no nosso país, não é? Pelas postagens, pelos comentários e por tudo que é curtido. Então a gente percebe, ali já vê qual que é o coração e a cabeça das pessoas, opiniões e tal. Então a gente já percebe. Então tem muita coisa que não tem proveito nenhum, né, irmão? E o Facebook, WhatsApp, Instagram e outras mídias sociais têm tirado de muitas pessoas a capacidade de reflexão, porque é exigido que tudo seja na hora respondido, na hora você precisa de uma opinião, e não é assim, né, irmãos? Então a Bíblia, por exemplo, o estudo da Bíblia, o estudo bíblico, é algo muito vagaroso, devagarzinho, o negócio é gradual, paulatinamente, pouco a pouco, né? Então a gente vai crescendo no entendimento quando a gente vai refletindo. E a reflexão é a flexão novamente daquilo que você já fez. É a flexão, é reflexão, é o exercício. É por isso que a faculdade também é chamada, entre outras coisas, de academia, né? Onde a gente exercita o cérebro, massa cinzenta, cortex frontal, né? O tique e o teco, os neurônios, assim, eles precisam ser exercitados. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês lembram? O que ficou na lembrança da... Falou sobre chamado de Deus, você falou um pouco sobre título, que sobre a cabeça do homem, que ela faz questão de ter título ou não, citou também sobre diácono. Sim. Entendeu? Falando sobre isso aí. Amém, coisa boa, já guardou alguma coisa, né? Eu concordo com ele. Faz deles as suas palavras. Todas. Quem quer falar idem? Exatamente isso. Quem não estava por um motivo justo, que eu sei, mas... Não, eu assisti também na última parte, falou sobre as pessoas esperando por recompensa, né? Ser aplaudido, né? Reconhecido, né? Ter um reconhecimento, e quando não tem, ficam frustrados, e desdecem. Então, As pessoas querem um like, né, Marcelo? Isso. Falar o número de almas, né? E que se não tivesse muitas pessoas para ouvir, aquilo para eles é frustrante, né? Porque fala para multidões, o senhor falou na aula lá, que se alegrem da aula para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, se dá com o mesmo dinamismo. E nem todos fazem isso, né? Se tiver algum pouco, pregar o quê? Só para esse, só para aquele? Isso, É de multidões. Porque eu presta atenção naquela aula. É um dos problemas que a gente tem, né, na nossa igreja, porque os pregadores e algumas pessoas, elas julgam a quantidade, o sucesso pela quantidade, né? Então é um olhar mundano, é um olhar empresarial, é um olhar de produção, de resultados, de metas, objetivos. Então a linguagem, a gente já percebe que é uma linguagem empresarial, né? É contado os feitos, não é o feito em si,
mas sim o alcance desse feito, o volume, quantas pessoas e tal, sempre nessa questão aritmética, sempre nessa questão, lembrei do professor Girafales, sempre fala assim, né? Sempre nessa questão de números, e os números pertencem a Deus, né, irmãos? Então os números, porque o número glorifica ou desmerece. Então ninguém quer ser desmerecido, não cita o número quando é pouco, mas quando o número ele considera muito, então aí glorifica a pessoa, né? Então eu prego para tantas mil, eu faço para tantas pessoas, eu sou pastor de igreja tal, minha igreja tem tantos membros, e por aí vai, né? Nessa questão são os números que determinam o sucesso ou não das pessoas, então glorifica sempre as pessoas. Então o número é para Deus, irmãos, tá? Os resultados são para Deus, e nós nem somos responsáveis por resultado nenhum. Todo obreiro, todo cristão, todo líder que se engaja em alguma coisa, que vai realizar alguma coisa, ele vai se frustrar, possivelmente vai se frustrar, se ele espera um resultado, né, depois de ser feito. A gente percebe, por exemplo, o profeta Elias, ele quando teve aquele momento lá dos 850 profetas, não foi? Ele matou todo mundo lá, foi um negócio fenomenal, meu. Fogo desceu do céu. Imagina, gente, a posição de Elias, Deus provando assim publicamente que era na nossa vida, e o fogo desceu literalmente, né, e tal. Ele disse: agora pronto, já que o fogo descer comigo, mata todo mundo. Matou. O que ele esperou no dia seguinte? Qual que era a expectativa do profeta Elias? Israel vai estar junto comigo, hashtag tamo junto Israel, né? Só que não. Aí, todo mundo, porque Deus fez o que fez aqui, acabando com essa cambada de falso profeta. Então Israel vai vir comigo, vamos pegar essa Jezabel e agora a oportunidade, vai ter um arrependimento, grande avivamento em Israel, louvado seja o nome do Senhor. E já Elias, já colocando no outdoor e tudo, né? 450. Mas tem mais 400, total é 800, o número, olha o número. Eu tenho certeza que ele postou isso no Facebook. Sim, sem dúvida, mas lógico. Oxi, ele falou, agora. No outro dia se decepcionou. Meu irmão, ele falou, agora a agenda vai estourar, a agenda vai longe, né? Aí o que acontece no dia seguinte? Nada. Jezabel diz assim: olha, como fizesse o profeta, eu vou fazer contigo. O que ele fez, irmão? Entrou em depressão. Literalmente, o diagnóstico que eu estou dando aqui, sem ser psicólogo. Complexo. Os sintomas com Deus. Complexo de inferioridade. Veja bem. Complexo de inferioridade. Ficar sozinho. Isolamento. Desejo de morte. Eu sou melhor do que o meu sonho. Me tira a vida, eu quero morrer. Isso é o quê? É um diagnóstico de depressão, não é? Então ele esperou que o negócio ia dar resultado. O cara estava tão desanimado, irmão. Eu já passei por essa situação, tão desanimado, fui dormir. Aconteceu com alguém assim, tão desanimado, você foi dormir, não tem o que fazer, vou dormir. Já aconteceu algumas vezes comigo, não tem o que fazer, vou dormir. Ainda mais depois que eu aprendi com o irmão, que ele disse assim: ô amado, o negócio está feio pro seu lado, vai dormir. Porque a Bíblia diz que enquanto a pessoa dorme, Deus trabalha por ela. Tem um salmo assim, Deus. Então, uma aprovação, vai dormir. Aí vem um anjo, irmãos, olha só a situação do cidadão. Vem um anjo, toca nele do lado e diz assim: come aí pão assado sobre brasa, né? Tal, aquele negócio. Aí ele come, bebe, dorme de novo. Não é, mano? Então olha só o desânimo do cidadão. Então o que ele esperou? O resultado não veio. Então todo aquele que trabalha por um resultado, é bem possível que ele vai se frustrar, irmão. Não tem correspondência do povo, não tem reconhecimento do povo, às vezes não tem apoio de ninguém, às vezes aquilo que ele imaginou, eu já fiz isso algumas vezes, e você corre, faz e tal, chega no dia, você vê meia dúzia que está com você, né? Você não vê resultado nenhum, aquilo que você esperava, consagrou a vida, fez na sinceridade do coração, fez aquilo que entendia que era a vontade de Deus, procurou fazer tudo certinho e nada, e pior ainda. Aí você olha para os picaretas, aí você olha para aqueles que faz tudo errado, aí aparentemente, humanamente comparando, ele teve sucesso, você não. Não é assim? Aí qual que é a tendência? Você falar: não, Deus não é comigo, tem alguma coisa errada. Aí começa as crises já, né? Não tem um chamado, não sei o que tem, aí começa aquela lamentação, aí já vai, aí Deus tem que tratar, fala: não, meu filho, não é por aí não, calma, cresce, calma, você não é responsável por nada, o resultado não é teu, é bem possível que você morra e não veja um monte de coisa que você fez, mas deixou plantado.
né? Talvez seja a geração seguinte que vai ver. Tem esse negócio também, né, irmão? Eu não falei para vocês de Apocalipse? Que isso acontece? Se não falei, eu vou falar agora. Rapaz, Apocalipse, me parece que é o capítulo de número... deixa eu ver aqui. E agora? Tem que achar, né? É Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Eu sempre penso que é o 13. Toda vez que eu penso que é o 13, não é o 13. Como não é o 13, é o 14. 14 e 13. Eu sei que tem 13 no caminho, é por isso que eu penso que é capítulo 13, mas é capítulo 14, verso 13. Acho que eu já falei isso para vocês em outra ocasião. Vamos falar de novo, né? Apocalipse 14 e verso 13. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem os seus trabalhos e as suas obras o sigam. Olha que coisa interessante. Enquanto esses mártires, enquanto esses homens de Deus, mulheres de Deus estavam no céu, descansando das suas obras, o que eles fizeram aqui na terra deu seguimento, seguiram. Então é bem possível que muitas mães que oraram pelos seus filhos nunca verão a conversão deles, morrerão no Senhor, mas vai seguir a obra delas e eles possivelmente se converterão após isso. Só na eternidade é que essa mãe terá esse gostinho, né, de saber que teve resultado, que todo o seu esforço e tal. E assim também nas nossas realizações, muita coisa talvez que a gente faz e a gente nunca vai ver, só a eternidade vai revelar isso pra gente, né? Foge do nosso campo de visão, né, de avaliação. Quem sabe a gente plantou uma semente despretensiosamente e aí deu fruto, e esse fruto foi para longe da gente, uma pessoa que se converteu, uma família, um aconselhamento, e hoje nas mídias sociais, então você não tem mais controle sobre isso, né? Que a semente é lançada, então você não tem muitas vezes o feedback, fala bonito, né? Não tem o retorno, uma série dessas coisas, e aí a gente deve fazer, realizar. A única preocupação que a gente tem que ter é o seguinte: o que eu estou fazendo é relevante para o reino de Deus? O que eu estou fazendo de fato é algo que, se for provado pelo fogo, vai permanecer? O que eu estou fazendo, ele tem duração eterna, ou essa coisa tem duração eterna, valor eterno, princípio eterno? Porque tudo que a gente faz, irmãos, que não vai para a eternidade e só fica aqui, o galardão também fica aqui e não vai para a eternidade. Tá certo? Tudo que a gente constrói, realiza, se isso não tem uma projeção para a eternidade, e aí como que a gente sabe se tem ou não tem? Vou dar uma dica: gente. Você investiu em gente, não é? Você gastou recurso, seja de qual for, intelectual, espiritual, de tempo, e físico, financeiro, todos os recursos. Se foi para investir na vida de gente, isso vai ser levado para a eternidade, irmão, né? Se a gente, por exemplo, investiu em relacionamento e amizade, que parece que é a única coisa e a única relação que a gente vai levar a questão, porque Jesus disse assim que a gente tem que fazer amigos aqui, né? Quando chegar lá, esses amigos aí, eles reconheçam a gente, mais ou menos assim, numa parábola. Então assim, gente, irmão, tudo que a gente investe em gente, isso é reconhecido para a eternidade. Mas tudo que a gente faz que não desemboca em pessoas, que não beneficiam pessoas, que não promovem pessoas no sentido de dignidade da pessoa, o ser humano em si, então isso é por aqui que fica. Reconhecimento por aqui, aplauso por aqui, né? Então tudo que vai ser construído, por exemplo, como prédios, instituições e outras coisas mais que a gente vai se atender por aqui e tiver propósito em alcançar o ser humano, amém. Isso vai ser um meio, não é um fim, é um meio, é uma ferramenta para alcançar as pessoas. Porque nós estamos vivendo uma geração onde nós amamos as coisas e usamos as pessoas, para usar um pensamento, um jargão, né? E Jesus disse o quê? Use as coisas e ame as pessoas. É ou não é? Então olha só, se passa alguém aqui, um meninozinho, 2 aninhos, né? Aí ele bate na mesa aqui e escora aqui no tripé. Aí a maioria, e eu também, fala assim: pai, cuidado aí, o negócio custou caro, hein? Aí que quebra aí, né? E a criança, ninguém pensou que ela podia se machucar?
que ela poderia ser prejudicada num acidente, é mais ou menos assim, né? Então olha só, irmão, aquele vaso, eu estou falando, porque a linguagem tem que especificar, não é vaso como a linguagem do evangeliquez, vaso mesmo, tá? É vaso, como ela falou. Porque os crentes a gente tem que. Falou vaso, já. O óleo vai descer então? Se o vaso está desembocado, não. Estou falando vaso, irmão. Vamos voltar assim Vamos voltar assim para a linguagem das pessoas normais. Vaso, dois vasos. Planta. Aquela, ainda que seja aquela artificial, com as gotinhas que tem, parece ser verdadeira, né? É artificial, como muita coisa na igreja é artificial, né? A planta está dando fácil mesmo. Aí tem os dois vasos do lado do púlpito, né, irmão? Aí passou a criancinha lá, meu irmão, esbarrou naquele negócio. A maioria do que está na igreja vai se preocupar se aquele negócio vai quebrar ou não. Poucos vão estar preocupados na criancinha. Então isso revela para a gente, inclusive, irmão, que a gente está muito mais preocupado com as coisas e amando as coisas e usando as pessoas, né? Então tudo que a gente usa é um meio para alcançar o fim. E o que é o fim? Gente, ser humano resgatado, abençoado. É por isso, irmão, que não existe valor monetário que possa ser de repente contabilizado, se esse valor monetário, ainda que seja muito aos nossos olhos, seja pelo menos para salvar uma pessoa, para sustentar um missionário por anos e anos em um campo missionário, e lá só tenha 1, 2 ou 3 pessoas depois de anos, porque Jesus disse que uma alma salva vale mais do que todo mundo perdido, tá certo? Então tudo isso que Deus nos dá como recurso, a finalidade é gente, sempre é, irmão, sempre é, e a gente precisa pensar nessa perspectiva. É por isso que as igrejas brasileiras não investem quase nada em missões, é uma vergonha, como dizia aquele repórter, com aquele biquinho e tudo, lembra? Isso é uma vergonha, não é? Isso é uma lástima. A igreja brasileira que é rica, que é milionária, ou vocês acham que não? Tem dinheiro, muito dinheiro, movimentam dinheiro que a gente não imagina, irmão, o que essa instituição, esse movimento evangélico no Brasil movimenta de dinheiro, é uma coisa inimaginável, inimaginável. Então é rica, não é rica? Por que não investe em missões? Por que nós não somos esse celeiro missionário que potencialmente nós poderíamos ser? Por que nós não temos obras sociais que atendam à demanda, ou pelo menos mitigue, amenize a demanda social? Por que nós não temos escolas que são fruto de uma congregação cristã? Não é do Brasil só não, no Brasil também. No Brasil também tem. Porque, por exemplo, você pega uma adventista, tem uma escola lá do lado, né? Você pega algumas igrejas aí, tem uma escola lá do lado. Então a gente não pensa nisso. Eu não estou falando só das igrejas pentecostais não. Muitas igrejas aí chamadas de reformadas e históricas e tradicionais não tem esse perfil. Mas a gente tem recurso. O que nos falta? Falta, irmão, aquilo que é o principal, o amor por gente. Jesus usaria e usou todos os recursos humanos para alcançar uma pessoa. A gente precisa pensar nisso, tudo que a gente faz, amados. Porque a gente gasta tanta energia, tempo, dinheiro, para quem? Para os crentes. E não é nem um negócio muitas vezes proveitoso, edificante, né? São coisas assim que... Se tem uma coisa que o crente gosta é festa, né, Laura? Não é? Comida, vou ver comida ainda no final, pronto, aí. Mas festa, irmão, eu nunca vi tanta festa. Tanta festa, irmão. É festa de criança, é festa de adolescente, é festa das irmãs, é festa dos varões, é festa dos jovens, é festa da igreja, que é o aniversário, é festa do pastor também, é festa para todo lado, né? Ah, mas isso é ruim? Eu não estou nem entrando no detalhe se é ruim. Eu estou perguntando se é proveitoso isso para o reino de Deus. Isso traz mais proveito ou desgaste? Contendas, revela de fato para que a gente trabalhe o ano todo, para que é. Então essas coisas são denúncia, na verdade, do que está no nosso coração, porque a gente trabalha para aquilo que está o desejo do nosso coração, não é? Olha só, irmão, já pensou se houvesse o mesmo engajamento, desprendimento,
esforço, disposição para que a gente fizesse alguma coisa para alcançar os pedidos? Já pensaram? Na mesma proporção? Ainda que não deixasse fazer essas coisas, né? Vou falar igual Jesus aqui, faça essas coisas, mas não omita as outras que são as principais. Já pensou, irmãos? Já pensaram a configuração, como a gente vive? Se de fato é assim que deve ser vivido? Se a finalidade da igreja é essa que a gente está aplicando e se esforçando tanto, a gente vive para isso, né? Eu às vezes eu observo assim, percebo, vou pegar esse exemplo de novo, da tal das festividades, né? Você vê que não tem disposição nenhuma para nada. O grupo, vou pegar um grupo, a gente vive de grupos e grupos, né? Esse negócio assim que eu não sei se isso é para melhor ou para pior, se essa divisão que a gente tem ela é benéfica ou é maléfica. Se viver dessa forma que a gente vive, organizado dessa forma, isso contribui ou prejudica? Eu não sei, a avaliação de cada um onde congrega. Mas aí você vê aquele grupo, vamos colocar aqui o grupo, não do jovem não, que o jovem já chega, né, irmão? Total. É malhado direto, né? Vamos pegar dos varões, né, Gabriel? Vamos pegar dos babados. Então, os bigodudos e tal. Então, né, deixa eu falar até outra vez. Sabe, né? Ainda não chegou, mas vai chegar até o troféu, viu? Então, o que acontece? Aí vai lá os homens. Não tinha tempo para nada, irmão. Porque tudo é atarefado. Trabalha, tem família, um monte a fazer, tem que cuidar daquela casa. Se a casa cai, né, irmão? A casa tem que ter a manutenção, então não tem tempo para nada. Aí vem a festividade. Rapaz, encontra tempo para vir ensaiar. É um negócio fenomenal. Não é? Tempo para se reunir, para discutir qual vai ser a cor do uniforme da gravata, se vai ser borboleta, se vai ser aquela tal. Encontra sim disposição, mas vem cansado do serviço. Aí passa os 3 dias, irmão, do grande avivamento de Elias, volta tudo de novo. O mesmo marasmo. Não tem disposição, não faz mais nada. Aí vai esperar o quê? O outro ano. Aí a gente vai ver que tem a mesma disposição. Tem uma coisa errada nesse negócio, não tem? Eu não tenho, irmão. Não é? Tem uma coisa muito errada. Fora que isso revela que nós somos partidaristas dentro da igreja. Porque se tem algum trabalho dos varões, as mulheres participam, os jovens participam, as tias da escola dominical participam, os músicos participam, que é uma briga para trazer para ensaio. A não ser que também seja dos varões, aí fica amarra, né? Vocês percebem quanta energia, quanta coisa que às vezes não tem fruto nenhum, não tem proveito nenhum, não tem galardão nenhum para a eternidade, e a gente se esforça, a gente faz e vive nesse círculo vicioso, e a nossa vida parece que consiste nisso, e parece que a igreja, a finalidade da igreja é viver assim, irmão, e não glorificar Cristo, levar Cristo às nações, aos perdidos. Vocês não acham que está uma coisa assim, meio fora do lugar, desencaixada, não é? Então, posto essa introdução, eu queria falar aqui, então, dessas qualificações que nós devemos ter do evangelizador. Então, qualificações do evangelizador. Começou o discurso duro, ruim assim, imagina o final da aula, hein? Vamos lá, irmão. As qualificações do evangelizador. A palavra evangelista ocorre 3 vezes apenas no Novo Testamento. Atos, capítulo 21, verso 8, Efésios 4 e 11, 2 Timóteo 4 e 5. Na primeira passagem, o Atos, encontramos o nome de Filipe, classificado como um evangelista. Em Efésios, a menção é dos dons espirituais. E em Timóteo, o jovem pastor é conclamado a fazer a obra de um evangelista. Então, esses termos aí, né? Nesse trabalho, chamamos o evangelista de evangelizador, nomes diferentes para uma mesma função. A tarefa dele é de suma importância para o reino de Deus. Do seu bom e dedicado trabalho dependerá o quanto a igreja se desenvolverá e cumprirá a sua missão. No entanto, para o bom desempenho de suas funções, algumas qualificações escritas abaixo são relevantes. Primeiro, tem que ser trabalhador. Trabalhador. Lembrei, irmão, daquele da harpa. Trabalhadores do Evangelho. Lembra? Não, deixa pra lá, né? Tá bom. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quanto coração não fazem trabalhar.
Isso, tem também, mano. Tem um bocado de... Seara. E na vinha do Senhor. Deseja orar, né? E ocupado quer estar, assim, na vinha do Senhor. O momento que o crente mais mente é cantando, isso é fato. Não é não? Quem concorda comigo? Não é? É sério, não é não, mano? Gente mente pra caramba, com a maior cara de pau. Chora, fala em língua. Declara coisa que não está disposto a fazer, que não é verdade, que não sente. É sério, a gente deveria parar para pensar aquilo que a gente está proferindo, porque é diante de Deus ali, não é? A gente está falando o que a gente vai fazer, o que a gente sente, o que a gente dá. Ah, meu Deus. Então tem que ser trabalhador. Irmãos, nada acontece, tudo é sacrificado, tudo é com muito suor, muita luta, tá certo? A gente tem uma ideia de quem tem o dom, as coisas acontecem assim, sem esforço nenhum, né? Porque Deus deu o dom, né? Ou Deus deu o dom daquele irmão ganhar alma, Deus deu o dom daquele irmão ensinar, Deus deu o dom para fazer tal coisa, como se viesse um pacote assim, um download celestial sobre a vida da pessoa, e aí vem tudo completo, né? Vem tudo pronto. Amados, Deus nos dá o dom. O que é o dom? É a capacidade, é a potencialidade, melhor dizendo, esqueça a capacidade, também mas eu quero colocar outra coisa aqui, é a potencialidade, ou seja, eu tenho potencial para fazer, porque Deus deu, eu tenho até ferramentas para fazer, então Deus deu o dom para cada um de nós, ou dons para cada um de nós, é tarefa nossa aperfeiçoar esse dom e até granjear outros, é isso que a Bíblia ensina, claramente, não é? Então a gente vê muitas vezes uma pessoa realizando algumas coisas e fala, Deus deu o dom, mas por trás daquilo existe uma renúncia, existe um empenho, existe um engajamento, existe lágrimas, existe uns bastidores onde ninguém vê, há um trabalho dessa pessoa, né? Na verdade quem está trabalhando é Deus, isso é fato, e nós fazemos o que? Somos cooperadores, então nós cooperamos, é Deus que está operando. Quem está nessa missão de salvar a humanidade é Deus, é a missio Dei, a missão de Deus, e nós somos o que? Cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, não é? Então a gente faz como? Quem está fazendo é Deus, né? Porque se fosse nós os iniciadores, aí estava falido o negócio, além de Deus já estava entrando em concordata, já estava tudo, não é? Então não somos nós que iniciamos, não somos nós que vamos levar isso a cabo, é Ele, o autor e o consumador desse negócio todo, Jesus, tá certo? Ele iniciou isso na eternidade, efetivamente, com seu Filho na cruz, o Espírito Santo veio e está dando sequência nisso, e a gente vai entrando então naquilo que Deus está fazendo, não é? Então é Deus que faz, porém nós somos esse cooperador. Vamos ler um texto em 1 aos Coríntios capítulo 15 verso 10, ilustra isso que eu estou dizendo, quer dizer, ilustra, fala literalmente, capítulo 15 verso 10, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, quer falar? O apóstolo Paulo, irmão, era um homem que ele tinha reconhecidamente, nitidamente, todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais e muitos dons naturais. Camarada era um 2.0, não era? Era um crente assim fenomenal, equipado por Deus de uma maneira extraordinária. A quantos de nós caiu do cavalo, do jegue, do burro, de tudo, né? Então Paulo, irmãos, a gente vê o camarada, humanamente falando, ele era capacitado assim de uma forma extraordinária, poliglota. Se nós pegamos Paulo no seu contexto, ele, se fosse comparar para hoje, com hoje, era um cara que politicamente manjava tudo. Ele era, eu esqueci quem fala mais de 4 idiomas. Poliglota. Ele tinha conhecimento de um filósofo, não deixava a desejar, discutiu com os filósofos lá no Areópago, né? Que era o local de discussão dos filósofos. Doutor, mano, sem dúvida. Uma pessoa destacada na sociedade, um líder fenomenal, uma pessoa versada, dupla cidadania, camarada assim, humanamente falando, era fenomenal, era uma ferramenta, coisa assim tremenda. Mesmo assim ainda ele precisou rever algumas coisas, depois da conversão ele não saiu pregando não, como alguns pensam, né?
durou 14 anos depois da sua conversão para ser enviado para missões. 14 anos, irmão. Isso é uma lição para nós, que muitas vezes um outro aceita Jesus, né? Já põe como obreiro, já põe para pregar, já e tal. Não, Paulo não foi assim. Precisou, irmão, ter um período onde Deus foi trabalhando na vida dele, no caráter dele, mesmo depois da conversão. Mas houve um processo de Deus, onde ele teve que rever um monte de coisa, pegar as escrituras, e assim, as escrituras do Antigo Testamento, agora rever Jesus em tudo aquilo, não é? Então 14 anos, irmãos, que a ideia é Paulo lá, caminho da Damasco, Jesus aparece, aquela visão gloriosa e tal, e ele sai pregando. Não é isso, não. E tem um momento que ele fala que ali é Chico Galáxia, ele fala que o mensageiro do diabo vem para frente a cara dele. Tem a ver com o que ele foi? Porque agora ele fala de vida e um dia ele matou. Não, tá falando um espinho na carne, né, pessoal? É isso, né? É, ele fala que toda vez que ele espinho na carne, porque o mensageiro do diabo. Eu acho que o senhor está se referindo ao que seria esse espinho na carne. Aí as opiniões são o seguinte: o que poderia ser esse espinho na carne de Paulo? Poderia ser talvez a sua lembrança de que ele tinha consentido na morte de Estevão, né? Então, daquilo que ele fez, matou, e depois ele está falando de Cristo, que ele matou os cristãos na época, tendo como seita. É que nem uma pessoa que fuma falar para outro não fumar. Que nem matou e agora está falando de vida. Será que era esse momento que o mensageiro usava? Não. Quem eu estou para falar de vida? Será que você esse dia está perseguindo? Não, eu vou falar por quê. Isso que eu estava vendo agora, desse que ele está falando, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Isso. Para que eu não me exaltasse, foi me dado um espinho na carne, o tamanho e revelação do Espírito Santo. Na minha opinião, meu modo de entender, é que era para que ele não se exaltasse, porque igual você falou, o camarada era o bom em tudo. Não, sim. Não, o espinho na carne, a finalidade é clara, está escrito lá. A finalidade desse espinho na carne, que nós não sabemos ao certo o que é, eu vou dar aqui visões, possibilidades, e vou descartar umas, mas de fato era uma ferramenta de Deus para mantê-lo humilde, manter o lugar dele, saber as suas limitações, isso é fato, né? Então ele vai falar, foi-me dado um espinho na carne, a fim de que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações que eu tive, revelações que ele não falou para ninguém, revelações tão sublimes, tão, como ele mesmo diz, né, indizíveis, né, inefáveis, que o homem não é lícito. Olha, irmão, que coisa linda. Imagina o que Deus mostrou, a excelência. Então qualquer um de nós se assim vai descer, ele também. Só que Deus então permitiu que esse agente de Satanás, ou seja, um demônio, que para os pentecostais de hoje isso é absurdo, né? Porque já pensou um demônio tocar no Filho de Deus? Não. No ungido de Deus? Ungido, né? Tudo bem que é figurativo que ele fala, né? Eles vão fechar minha cara, né? Sim. É coisa que está de alta na cara dele. Não, ali, olha só. O que seria esse esbofetear a cara dele? Seria uma aflição provocada por um demônio. Agora a questão é o que era essa aflição? Quando ele sentisse, ele fazia menção, lembrava disso, do espinho. Não, a questão fisicamente, né? Não, então eu vou tentar chegar lá. Vamos tentar construir aqui. Então, só para a gente identificar, isso é figurado, lógico, não é que parecia um demônio lá e dá umas bolachas nele, né? Pá. Não é isso, é figurado. Porém, era uma ação demoníaca sobre a vida de Paulo que o afligia. Tá? Então, guarda esse ponto aí. Agora, o que era isso? Era na questão psicológica? Era na alma de Paulo? A lembrança de que ele tinha matado e tal? Não. Por que não? Aí alguns falam assim, não era a dificuldade que ele tinha de visão? Porque ele diz lá em Gálatas que se fosse, eu estou dando aqui as opiniões, né? Então, na alma não era. Eu vou falar daqui a pouco o quê. Aí a segunda opinião então ele tinha dificuldade na visão porque Deus deixou sequela, Jesus lá no encontro, que ele ficou cego e as escamas caíram, e por ele falar aos Gálatas que se fosse possível, os Gálatas arrancariam os seus próprios olhos e daria a ele escreve com letras grandes. Então tem esses argumentos. Eu acredito nenhum e nem outro, certo? Primeiro, o espinho era na carne, então a aflição era física, não era psicológica, não era na alma, não era no espírito, não era uma questão espiritual em si dele, não é? Não era os olhos. Ali Deus curou, ele foi curado, as escamas caíram e ali ele foi curado. Enxergou mesmo. Sim. A questão era na carne. Possivelmente era uma dificuldade física que ele tinha. Qual? Não se sabe. Mas isso não é importante no texto. E a gente não vai brigar por isso,
Tá certo? Não cai na prova, vocês não repetem e não é heresia. Agora a questão é, o mais importante aqui é que Deus permitiu, para o benefício do próprio apóstolo Paulo, que Satanás tivesse algum acesso ao físico dele, para que mantesse ele humilde, para que ele soubesse que ele é limitado, irmãos. Olha que coisa interessante. E mais uma coisa ainda, Paulo sendo quem era, quem foi, ele mesmo orando a Deus, fazendo a campanha no monte, 3 sexta-feiras, irmão, das 11 a 1, 2 horas de oração ininterrupta, depois de 3 campanhas, no propósito, no jejum, na oração, pedindo a Deus. Deus disse: não, você vai conviver com isso o resto da sua vida. Para o pentecostal isso é absurdo. Como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ora a Deus, e Deus permite que um demônio, literalmente, um demônio aflige ele? Na ótica de hoje, ou se está afligindo, é porque está em pecado, né? É um pecado impossível, não é dizimista. Na verdade, na ótica de justiça de tempo já. Ou está fora da direção de Deus, né? Está rebelde e Deus está pesando a mão. Então, na ótica é essa. Agora, na ótica bíblica, isso é uma bênção de Deus. Porque até Satanás e os demônios têm um papel importante no projeto de redenção de Deus. Como é isso? É a teoria do Chicó. Não sei, só sei que é assim. É um belo exemplo para o Jó. Deus mesmo dá testemunho do cara, íntegro, reto, temente, fiel, justo. Exato. E Satanás tocou um cara assim mesmo, ficou insistindo. Aí, ó. Exato. Mas hoje parece que o pensamento é outro, né? Então o que acontece, amados? Que eu não sei nem por que eu cheguei até aqui. Porque nós estávamos falando de quem Paulo era. Isso, obrigado, mano. Só para saber se você está prestando atenção. Não lembrava mesmo não. Então o que acontece? A gente percebe então esse camarada capacitado, esse homem que precisou ser tratado por Deus, mesmo sendo quem era, e os dons que tinha. A gente está falando de dons, né? Na verdade, né? Foi aqui que a gente entrou, né? Estamos falando de dons. Então ele tinha os dons, só que esses dons de Paulo, eles na verdade foram usados todos eles, nenhum deles aliás, para promover o próprio apóstolo Paulo, sempre usado para beneficiar o reino de Deus e sua propagação. Tudo que esse homem tinha como influência, irmãos, tudo que ele deixou para trás, tudo que ele tinha de respeito na sociedade, na nação, toda a capacidade intelectual que esse homem tinha, ele considerou tudo isso como um esterco, é o que ele diz em Filipenses, para que possa ganhar a Cristo. E ele fez tudo o que fez pelo ser humano. E o final da vida dele, aqui que eu acho interessante, hein? Olha o final da vida de Paulo, numa cadeia, já velho, passando frio. Ele disse, fala lá para o Marcos, né? O Marcos, lembra aquele Marcos que no comecinho disse: esse menino é inútil. O Paulo, esse menino é inútil, isso aqui não serve para obra não. É igual uns obreiros, né? Que pega os jovenzinhos, isso aqui não serve para nada, isso aqui não presta. Mas calma aí, um obreiro que tem seus 40 anos de idade, 50 anos de idade, 200 anos na fé, quer exigir, porque tem uns obreiros que ele não passou pelo dilúvio, mas pisou na lama, tão antigo que é, né? Aí ele quer exigir às vezes de um jovem, de um novo convertido, de um crente imaturo, que tem a mesma estrutura que ele. Paulo, ele também precisou amadurecer, porque ele viu, deu uma pendenga, briga lá, ele e o Barnabé, né? Porque o sobrinho de Barnabé, o Marcos, ele abandonou no caminho lá. A primeira investida que eles fizeram missionária, Marquinhos olhou assim, esse negócio é prova demais, esse negócio é luta. Abandonou, irmão, voltou para casa da mãe. Aí o Paulo disse o quê? Esse menino não está preparado para a obra, esse menino não tem chamado, né? E tal. Aí deu uma briga, porque o Barnabé disse: não, vamos levar ele para uma segunda viagem. Não, comigo ele não vai, é se separar. Mas depois dos 40 anos, Paulo amadurecido disse: não, ele é. Isso, Paulo. Depois ele reconhece um bocado de coisa. Todo mundo tem que amadurecer. Não tem esse que vem pronto. Não existe, ninguém nasce pronto. Barnabé também não é medroso. Tem umas partes lá, Barnabé não quis ir pro Paulo não. Não, foi nessa pendenga aí, mano. Foi nessa arenga. Foi nessa ocasião que ele se dividiu. Pelo contrário, o Barnabé foi o único foi que teve. Não. O Barnabé foi o único que teve coragem de trazer Paulo para o meio dos apóstolos e para Jerusalém, porque ninguém queria a companhia desse Paulo. O Paulo que perseguia, o Paulo que matava cristãos, o Paulo que ninguém queria. Barnabé foi o único. Olha Paulo ingrato.
né? Se não fosse Barnabé, que todo mundo lembra de Paulo, o apóstolo, e Barnabé, que foi o instrumento de Deus. Pouco lembrado. Pouco lembrado. Quem que lembra aí? Porque assim, irmão, para todo Paulo existe um Barnabé. Não é não? Para todo Timóteo existe um Paulo. Para todo Josué existe um Moisés. Para todo Elias existe um Eliseu. E vice-versa, porque todos nós dependemos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. Eu não faço nada sozinho, eu não sou nada sozinho. Eu ganhei almas, ganhou coisa nenhuma. Ganhou coisa nenhuma. Pregou lá só porque uns 20 aceitaram Jesus? Eu todo o corpo da igreja que trabalha. Não, e quem trouxe? E quem deu testemunho de 10 anos, como vizinho daquele que trouxe, orou por ele. Aí vem o bonitão lá, engravatado, todo cheiroso, né? Prega uma mensagem meia boca, aí aceita Jesus lá. Se eu ganhei 20 almas para Cristo, posso? Chega lá em cima, uma pena. Não é coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. A gente chorando, dando testemunho, evangelizando, né? Ele só foi o... Por detrás das cortinas, né? Então, diga aí, Alberto. Todo mundo trabalha. Ainda falando da pessoa de Paulo, o próprio Ananias. Exato. não é quase lembrado, a não ser no momento em que ele coloca as mãos sobre Paulo. Tem um monte de anônimos. Silas também ensinou na prisão, só lembra dele quando fala na prisão. Tem um monte de anônimo, irmãos. Tem um monte de anônimo. Aí o que a gente aprende com isso? A gente aprende que tem alguns que se destacam e outros não. Agora, no processo, todos são importantes, são necessários. Todos aos olhos de Deus. É por isso que nós vamos nos enganar muito no céu. Já falei para vocês, no céu, chegando no céu nós vamos ter 3 surpresas, né? A primeira é, ufa, cheguei. É a primeira de todas. A primeira, estou aqui. Aleluia! Então a primeira é essa, surpresa. A segunda é, cadê aquele irmão que eu pensei que ia estar aqui? Não tão santo, consagrado e tal. E a terceira é, nossa, você aqui. Você veio. Né? Se você veio. E aí a gente vai se enganar também, muitas vezes, irmãos, com líderes destacados, com gente que estava em evidência, para não, esse aqui vai receber, esse aqui tem que ter uma cabeça assim avantajada, porque a coroa é enorme, né? A gente já pensa assim, tem que ser um irmão, opa, é tu que diz, varão. Aleluia. Então olha só, olhe para cá, olhe para mim, olhe para cá, por gentileza, olhe para cá, por gentileza. A atenção de todos e de todas. Obrigado, meus irmãos. Então, eu não quero perder o foco do que eu comecei. Eu queria voltar antes do intervalo sobre isso, tá? Para desespero de alguns, ainda tem 3 minutos. Então, a questão é essa. A gente, às vezes, irmãos, a gente avalia de uma ótica humana, né? E a gente não sabe que tem muitas pessoas anônimas na igreja. Gente que não tem esse ministério destacado que todo mundo procura, que é pregador, que é dom de profecia, que está em evidência de alguma maneira, lá na frente. Todo mundo procura esses dons. É, não é? Quem procura dom de misericórdia? Dom de administração, dom de socorro, dom do diácono de fato, eu estou falando, é aquele que serve, não é? Estou falando só, né? Então, ninguém procura. Quer o que? Profecia, quer o dom da ciência da palavra, o dom de mestre, né? Que é o destaque. Todo mundo procura essas coisas. Agora, ninguém se preocupa, irmãos, em servir nos bastidores. E aí, muitas pessoas anônimas da igreja, muitas vezes são elas responsáveis por tanta coisa boa que acontece. Por tanta coisa boa que acontece, e isso é fato. Mas voltando para Paulo, não perder o fio da meada, capítulo 15, verso 10, que eu ia ler, acabei não lendo, falando do trabalho. Então, ele tinha todos os dons, né? Deus o capacitou, mas Paulo não era assim um desocupado, não. Mas pela graça de Deus, sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Todos os apóstolos. Paulo trabalhou mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então ele reconheceu, eu trabalho, só que é a graça de Deus que me faz trabalhar, né? Só que ele trabalhava mais do que todo mundo. Então, se a gente vê o currículo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, acho que a partir do verso 23, todo o sofrimento, a história, né, as suas investidas missionárias, todas as dificuldades que ele passou, a gente vê que o homem sofreu demais e trabalhou dia e noite. Eu trabalhei para não ser pesado para a igreja nenhuma, quando havia necessidade. Então, dedicou a sua vida,
Tá Tem certo? Romanos que ele declara lá, acho que é Romanos que ele poder estar para ser Decapitado, né? decapitado lá, No e final. fala que agora está bem certo, nem a morte, nem a Isso, nem o capítulo 8. poder, nem Isso. a fome, a nudez, a espada, ele fala tudo que passou ali. Tudo. Mas 2 Coríntios tem mais detalhado ainda, muito mais coisa. Então a gente percebe que ele era trabalhador, irmãos. Ele fazia, arregaçava as mangas. Não era pastor de gabinete, tá certo? Não era aquele que prega só em festividade final de semana. Não é aquele que é. Não tem isso não. É. Não é aquele, né, que vem uma vez na semana à noite numa sala de aula, tá certo? Não é aquele que só está diante do povo tudo arrumadinho, favorável, porque aqui o ambiente é propício, né? A maioria gosta de mim, ou todos eu acho, penso eu. A gente está aqui, vocês estão com vontade de vir aprender e eu estou com vontade de vir ensinar, ó, deu certinho, né? Nem combinamos, deu certo esse negócio. Então, tudo favorável, tudo tranquilo. Ih, lembrei agora do negócio. Caramba. Meu irmão, não, então é hora de parar. Começa assim é intervalo.